Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para dar continuidade ao nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos trabalhando a Lei 11.404, Lei Estadual de Minas Gerais, uma lei que está intimamente ligada à execução penal. A Lei 7.210 de 84. Claro que essa lei tem que obedecer sempre à lei federal, porque ela tem hierarquicamente mais influência. A gente entra agora no bloco 15. O nosso bloco 15, ele é composto de 4 slides, certo? Vamos trabalhar esses slides, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, a gente entra agora no título 7. Título 7. Do pessoal penitenciário. E aí, claro, né, pessoal, o estatuto jurídico do pessoal. Vocês já vão perceber que até agora, na Lei 11.404, a gente não falou do estatuto. O estatuto ainda não foi trabalhado. Então, a gente precisa trabalhar o estatuto. Vamos analisar ele, vamos analisar as características, vamos analisar as peculiaridades, vamos ver tudo aquilo que a prova pode cobrar de vocês. E é isso que nós temos que saber. Vamos embora, sem perda de tempo. Artigo 177. O pessoal penitenciário, que é esse pessoal aqui, ó, terá estatuto próprio. E olha a palavra, que fixará. Vocês sabem que essas normas de ordem objetiva, certo? Impõem, é ordem, fixará direitos e deveres. Na tua prova, talvez a banca vai dizer só direitos e vai estar errado. Ou na tua prova, a banca vai dizer só deveres e vai estar errado. Não é direitos só ou deveres só, é direitos e deveres, não é direitos ou deveres. Aqui é cumulativo. Cumulativo. Certo? Muito cuidado em relação ao 177, porque as chances desse artigo cair na prova de vocês é muito grande. Certo? Artigo 178. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, ou seja, cada categoria tem uma função, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas à função de 1. Direção, 2. Chefia e assessoramento, e as demais funções. Significa que essas duas aqui são exemplos. Essas duas que os senhores estão vendo aqui são simplesmente exemplos. Exemplificação. Artigo 179. A escolha do pessoal. Cuidado. Muito cuidado, pessoal. A escolha do pessoal especializado. A banca examinadora, certo? A banca examinadora, ela vai tirar, certo? O especializado. Ela vai deixar apenas a escolha do pessoal administrativo.
E é óbvio que se isso acontecer, a questão vai estar errada. Porque especializado aqui, certo? Especializado, vocês vão perceber, vocês vão se dar conta que é uma qualidade. E essa qualidade, ela é indispensável. Essa qualidade é indispensável. Temos que cuidar isso. Ela é indispensável. A escolha do pessoal administrativo. Essa palavra também é importante, porque é um pessoal, é um serviço, é um pessoal administrativo que na tua prova pode vir como sendo judicial. E se vir judicial, vai estar errado. É administrativo. De instrução técnica e de vigilância, atenderá a vocação, ou seja, pessoas que estão acostumadas a certo tipo de atribuição, a preparação profissional e aos antecedentes pessoais do candidato. São históricos. Vejam que tudo isso é cumulativo. Tudo isso que os senhores estão vendo aqui é cumulativo, certo? Então, cuidado em relação a isso. Não é alternativo. Artigo 180. O ingresso do pessoal penitenciário e sua ascensão funcional. Quando fala ascensão funcional, significa que eles têm direito à promoção, certo? A promoção. Se fala em ascendência, é porque nós estamos falando em aspectos da iniciativa privada, não da iniciativa pública. Dependendo de curso específico de formação, ou seja, quer ascender na função, tem que ter o curso procedendo-se à reciclagem dos servidores em exercício. Está aqui. Tudo isso que vocês estão vendo aqui em vermelho são as chaves, são as orientações importantes que podem cair na prova de vocês. Então, por gentileza, não titubeiem na prova com esse tipo de prerrogativa, com esse tipo de situação. Seguindo, entramos no artigo agora, artigo 8181. O artigo 181, primeiro eu vou fazer a leitura dele, para que a gente entenda ele bem. Sem prejuízo do concurso de admissão promovido pela escola penitenciária, primeira vez que aparece esse instituto, os candidatos a cargos serão sujeitos a testes científicos para avaliação de sua capacidade intelectual e profissional de sua aptidão física. Capacidade intelectual e profissional. Vejam que aqui não é um ou. Vejam, meus amigos, que aqui é um e. Não é um ou. É um e. Então, cuidado com isso, certo? Os testes científicos para a promoção nessas escolas exige essa capacidade. Artigo 182. Esse artigo 182 eu já marco ele já no artigo. Por quê?
Porque ele começa falando é obrigatório. Ele já começa falando é obrigatório. O que vai acontecer na tua prova? A tua prova, ela vai dizer que não é obrigatório. Ou ela vai dizer que não é obrigatório, ou ela vai dizer que é facultativo. Certo? Ou ela vai dizer que não é obrigatório, ou ela vai dizer que é facultativo. Então, é obrigatório. Se marcar facultativo, está errado. É obrigatório o quê? O estágio do candidato em estabelecimento penitenciário para se formar opinião sobre sua personalidade e suas aptidões. O estágio em estabelecimento penitenciário é para saber se realmente ele se adapta. Então eu vou botar aqui, ó, adaptação. Adaptação, meus amigos, porque assim vocês sabem, porque de nada adianta ele fazer o estágio, certo? No estabelecimento penitenciário e ele não se adaptar, ele perceber que aquilo ali não é a vocação dele, que ali ele não se sente bem, que ali ele não vai exercer o melhor de si. Por isso que é obrigatório esse estágio. Até porque ele precisa conhecer as nuances, ele precisa conhecer como funciona o sistema penitenciário. Artigo 183. Os cursos de formação profissional intensiva destinados ao pessoal da vigilância, vejam que agora nós estamos falando de pessoal da vigilância, compreendem 3 estágios. Tem que saber de cor? Tem. A banca pode dizer 1 estágio, a banca pode dizer 2 estágios, a banca pode dizer 3 estágios e a banca pode dizer, claro, 4 estágios. Todos eles vão estar errados. Claro, 3, desculpem, 3 vai estar certo. O primeiro, tem que saber a ordem. Se processa no estabelecimento penitenciário e se destina a familiarizar o candidato com os problemas profissionais. Ou seja, ele tem que estar de frente com tudo aquilo que ele vai enfrentar. Ele vai enfrentar tumultos na penitenciária, ele vai enfrentar motim de presos, ele tem que estar extremamente preparado, certo? O segundo se desenvolve na escola penitenciária. Aqui, pessoal, é ensino. Escola penitenciária é ensino. Então, a gente tem que também tomar um grande cuidado quanto a isso, certo? Ensino. Ou em curso organizado pela administração. Por quê? Porque nem sempre nós vamos ter escola penitenciária. A lei fala em escola penitenciária, mas nem sempre nós vamos ter essa escola penitenciária. Então, muito cuidado em relação a isso. Ou em curso organizado, certo? E se destina à formação técnica e prática do funcionário. O terceiro, aberto a candidato que não for eliminado nas fases anteriores. Consiste na colocação efetiva do candidato em serviço. Então, primeiro, estabelecimento penitenciário. Segundo, escola penitenciária. Ele vai passar por testes. Passando por esses testes, ele finalmente, certo? Ele é colocação em serviço, que é onde, claro, é o que ele almeja, né? É aquilo que ele busca,
é aquilo que ele tanto quer. Certinho, pessoal? Tudo que está em vermelho, vocês sabem, é o mais importante do slide. Os senhores precisam saber, marquem num caderno, certo? Coloquem aí num PowerPoint, num Word. Façam assim. Se todos os dias os senhores analisarem um bloco, os senhores vão estar bem preparados para essa lei, que é uma lei extremamente grande. O artigo 184, eu também sou obrigado a marcar ele na parte de cima. Eu não tenho escolha. Eu tenho que marcar ele na parte de cima. Não tem escolha. Vejam, é vedado. Na tua prova, vai dizer que é permitido. E vejam como encaixa bem. É vedado o porte de arma ao funcionário em serviço. Esse funcionário aqui, pessoal, ele não é um policial, ele não é um agente penitenciário, ele é simplesmente um funcionário. Então, ele não pode usar arma em serviço, certo? Essa questão aqui é uma questão forte para a prova. É uma questão forte para a prova, porque muita gente vai olhar e vai dizer, não, funcionário no presídio vai ter que ter arma. Negativo. Está aqui, é vedado. Certo? 185. Primeiro vamos fazer a leitura desse parágrafo. Vamos fazer a leitura do parágrafo, do artigo. Em caso de legítima defesa, tentativa de fuga e resistência à ordem fundada em lei, será permitido o uso da força pelo funcionário, que de fato dará imediata ciência ao diretor. Qual é o núcleo do artigo 185? Uso da força. 185, uso da força. Exceção. E como é que eu sei que é exceção? Porque o uso da força, meus amigos, ele só é utilizado quando necessário. Somente usado quando necessário. E que casos são necessários? 1. Legítima defesa. Certo? Ou seja, repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, usando o uso moderado dos meios necessários. 2. Tentativa de fuga. Sujeito tenta fugir, o uso da força também tem que ser utilizado aqui, mas sempre proporcional. Lembrem sempre disso. Proporcional. Não dá para esquecer essa regra. Certo? E resistência. Essa resistência, ela pode ser ativa ou passiva. Lembrando que resistência ativa é se opor à ordem legal usando violência ou ameaça contra o funcionário público. Resistência passiva é tu apenas se opor, se agarrar num poste, não querer ir, se atirar no chão, se urinar no chão, não permitir que a autoridade o conduza. Nesses casos, o uso da força é obrigatório, certo? Esse fato,
dará ciência imediata ao diretor. E por que tem que dar ciência ao diretor? Porque é infração disciplinar. E se é infração disciplinar, meus amigos, os senhores têm que lembrar que nós temos então o quê? Que nós temos, meus amigos, nós temos sanção disciplinar. E nós já vimos em blocos anteriores quais são as sanções disciplinares e que os senhores precisam saber de cor. Os senhores necessariamente precisam saber de cor. Artigo 186. O pessoal administrativo e o especializado, então a gente já sabe que o pessoal administrativo é uma modalidade e o especializado é outra. Cuidado com essa palavra aqui. Devem. Devem. Na tua prova, pode vir a palavra podem. E se vir a palavra podem, vai estar errado. Devem é uma obrigação. Devem ter aptidão profissional e técnica necessária ao exercício das respectivas funções. Eu vou ser honesto. Eu duvido que, se cair essa questão do artigo 186, algum candidato vai errar. Eu duvido que algum candidato vai errar. Certo? Pouco provável. Artigo 187. No recrutamento de pessoal especializado, exigir-se-á exigência, não é algo que seja facultativo, é exigência, diploma de aptidão profissional, título universitário que promove a formação especializada. Eu acho que talvez esse artigo 187 possa cair na prova de vocês. Acho eu. Talvez caia. Mas as chances, elas são efetivamente, ao meu ver, muito pequenas. Certo? Artigo 188. O médico visitará. Norma impositiva. Não é poderá visitar, é visitará. E olha a palavrinha aqui que vocês têm que cuidar sempre. Diariamente. Médico visita diariamente. Ele não visita semestralmente, ele não visita mensalmente, ele não visita anualmente. Sempre que falar em médico na Lei 11.404, saibam que nós estamos falando em visitas diárias. O estabelecimento. Até porque sempre pode ter algum indivíduo que precise dos cuidados médicos. Então, cuidado em relação a isso. Artigo 189. No estabelecimento para mulheres, então aqui nós temos um artigo restrito, somente se permitirá trabalho de pessoal do sexo feminino. Isso aqui é o mais fácil de toda a lei. Sempre que envolve mulher, a atuação dos profissionais são do sexo feminino. Salvo exceção, quando se tratar de pessoal técnico especializado, porque aí eles sabem como proceder, e houver comprovada a carência de pessoal do sexo feminino com as qualificações necessárias para o exercício do cargo. Aí é claro, o que não pode, né, pessoal?
certo? O que não pode é deixar a desejar. Então, se for necessário, tem que se atuar dessa forma. Parágrafo único. O pessoal do sexo feminino, olha a palavra aqui. Olha a palavrinha aqui, meus amigos. Deverá. A banca vai colocar poderá. Poderá vai estar errado. É deverá possuir as mesmas qualificações exigidas para o pessoal do sexo feminino. Princípio da igualdade, ou também conhecido como princípio da isonomia. Certinho? E assim, amigos, tudo que está aqui em vermelho, marquem, destaquem, que é aquilo que poderá marcar presença na prova de vocês. E agora, o capítulo 2, o último bloco, do diretor do estabelecimento. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento, ou a palavra deverá, se a banca trouxer poderá, vai estar errado, satisfazer os seguintes requisitos. Nós temos 3 requisitos aqui, pessoal. Agora, ao contrário do que muitos incisos, muitos requisitos, esse rol aqui é um rol exemplificativo, certo? E mais, é um rol cumulativo. O diretor do estabelecimento tem que ter diploma superior. A banca, ela vai dizer que ele tem que ter curso superior, somente. Vai estar certo? Vai estar errado. É direito, é psicologia, pedagogia ou ciências sociais? Não é e, é ou. Nenhuma outro nível superior permite. Diretor de presídio geralmente é indicado, não é por concurso. 2. Ter capacidade administrativa e vocação para a função. Isso aqui é requisito subjetivo. Certo? Isso é requisito subjetivo. 2. Ter idoneidade moral. Boa cultura geral. 1. 2. Formação especializada, é um curso específico, e preparação adequada no serviço penitenciário. Tudo isso aqui é cumulativo. Tudo isso que vocês estão vendo são requisitos cumulativos. Não são alternativos e são subjetivos também. Idoneidade moral significa que ele não tem, por exemplo, nenhuma ficha suja, né? Certo? Os seus antecedentes estão em dia. Boa cultura geral significa que ele tem um intelecto bem interessante, né? Formação especializada com o seu curso e a preparação adequada com sua experiência. Parágrafo 1º. O diretor do estabelecimento, olhem, deverá residir no estabelecimento ou em suas proximidades. Geralmente ele não reside no estabelecimento. Ele reside nas proximidades. Mas pode ser em qualquer um dos dois.
porque é um ou que está aqui. Então pode ser em qualquer um dos dois, pelo ou que vocês estão vendo. Aqui é o sofrimento do diretor da penitenciária agora, do estabelecimento. O diretor de estabelecimento dedicará tempo integral à sua função e não poderá exercer advocacia nem outra atividade, exceto a de professor universitário. Esse parágrafo 2º, os senhores têm que escrever com letras garrafais no material de vocês, certo? Ele tem que dedicar integralmente a sua função. Ele não pode atuar como advogado. Cuidem isso. Professor universitário pode, certo? Assim como muitas regras constitucionais assim também permitem, e regras administrativas. Parágrafo 3º, que é o último: o diretor de estabelecimento que não for recrutado entre os membros do pessoal penitenciário deve, antes de entrar em função, receber formação técnica e prática sobre o trabalho da direção, salvo se for salvo. A palavra salvo é exceção. Salvo se for diplomado em escola profissional ou tiver título universitário em matéria pertinente. Está aqui. Tudo que está em vermelho, marquem, porque é aquilo que poderá, com certeza, marcar presença na prova de vocês. Certinho? Valeu, pessoal. E assim, a gente encerra o bloco 15. Certo? Agora nós vamos entrar no bloco 16, certo? Que é o penúltimo bloco, e depois o bloco 17, que são apenas as questões, certo? Que nós vamos praticar e testar os nossos conhecimentos, fechando a Lei 11.404. É hora de tomar um cafezinho, é hora de tomar um chazinho, daqui uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.